Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Facchini, eu sou professor de Legislação Educacional aqui da Mestres Concurseiros. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, pela confiança que você depositou na gente, na nossa equipe, para lhe ajudar, para lhe guiar na conquista da tão sonhada vaga, no serviço público, na área da educação. Bom, sem mais delongas, então vamos à nossa temática de hoje. A temática que nós trabalharemos, então, é a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Né? Esse conteúdo, ele será dividido em 4 aulas, sendo que nessa primeira aula, então, nós trabalharemos uma pequena introdução, trataremos da estrutura, falaremos sobre competências e habilidades, metodologias de ensino e a avaliação, ok? Vou só carregar o nosso slide aqui, só um minutinho. Tudo pronto? Vamos lá, então. Bom, fazendo, então, a nossa introdução, à BNCC. O que é a BNCC, então, a Base Nacional Comum Curricular, ela é um marco, assim, na educação brasileira, Ela representa um esforço significativo, para unificar e fortalecer a qualidade da educação em todo o país. E nesse material, então, nessas aulas, a gente tem como objetivo aprofundar, então, a compreensão dessa BNCC, explorando seus conceitos-chave, seu desenvolvimento histórico, e também a sua importância para a prática pedagógica, O que é, então, a BNCC, Ela é um documento normativo, é muito importante, uma vez que ele estabelece as aprendizagens essenciais, que todos os alunos devem adquirir em cada etapa da educação básica brasileira, Significa que ela é a base, para a construção dos currículos escolares e direcionando, então, o trabalho, dos professores e das escolas, Ah, além disso, a BNCC também ela é uma ferramenta que ela vem com o intuito de promover a equidade, garantido que dessa forma, então, que todos os alunos, independente de sua origem, condição social, localização geográfica, eles tenham acesso a uma educação de qualidade, Ela também valoriza a diversidade, reconhecendo, então, a pluralidade cultural do Brasil e promovendo, uma educação inclusiva, E quais são os princípios, então, norteadores da BNCC, Então, ela é fundamentada, por 4 princípios fundamentais, O primeiro deles, então, é o princípio da equidade, O que nos diz esse princípio, então, Ele assegura que todos os alunos, eles têm o direito de receber uma educação de qualidade, independente, de suas circunstâncias individuais, Então, a BNCC, ela busca diminuir essas desigualdades educacionais, garantindo oportunidades justas para todos, o segundo princípio é da diversidade, Então, com a diversidade, então, se busca reconhecer essa diversidade, como um elemento essencial, ela é um elemento essencial da BNCC, porque o Brasil ele é um país multicultural, e a BNCC ela valoriza e respeita, então, as diferenças culturais, as diferentes culturas, as diferentes realidades, os diferentes contextos dos estudantes, Isso promove uma educação mais rica, e mais inclusiva, O terceiro princípio é o princípio da progressão de aprendizagem, Ou seja, a BNCC ela define as aprendizagens de uma forma progressiva, Isso significa que as competências e as habilidades elas são desenvolvidas de maneira contínua, Então, considerando o estágio de desenvolvimento dos alunos em cada etapa, na educação básica. E o quarto princípio é o princípio, então, da contextualização. Ou seja, a BNCC ela reconhece que as escolas e os educadores, eles têm diferentes realidades, Então, ela permite que as escolas elas adaptem o currículo
de acordo com o seu contexto local, seu contexto regional, né? Desde que, claro, que as aprendizagens essenciais elas sejam mantidas, né? E quais são as etapas, então, da educação básica na BNCC? Então, a BNCC ela abrange todas as etapas da educação básica, né? Garantindo, assim, uma visão abrangente, né, integrada, da formação dos estudantes, né? Então, nós temos a educação infantil, né? Que a BNCC ela dedica uma atenção especial, então, à primeira infância, né? Abrangendo as crianças de 0 a 5 anos. E nessa etapa, o foco é o desenvolvimento integral, né? Incluindo aspectos cognitivos, sociais, emocionais e motores, né? A, a outra etapa, a próxima etapa, é a etapa do ensino fundamental, então. Né? A BNCC ela abrange do primeiro ao nono ano, né? E ela, para essa etapa, e ela enfatiza o desenvolvimento de competências e habilidades, né? Nas áreas de linguagens, né? Matemática, ciências da natureza e ciências humanas, né? E o objetivo é preparar os alunos para uma compreensão sólida, né? Do mundo, né? E para uma cidadania ativa, né? O ensino médio, então, né? É, é, a BNCC ela busca uma formação integral, né, dos estudantes, né, preparando eles para uma vida cidadã, né, para o trabalho, né, e também para o prosseguimento dos estudos, né. É um momento crucial para a consolidação das aprendizagens, né. A BNCC, então, ela é uma conquista importante para a educação brasileira, representando um compromisso, né, com a qualidade, com a equidade e a inclusão, né. Nessa aula de introdução, nós aprofundamos, então, um entendimento sobre os conceitos fundamentais, né? Os princípios que norteiam e as diferentes etapas da educação básica que ela abrange, né? A seguir, então, nós continuaremos a explorar a BNCC em mais detalhes, incluindo sua estrutura, né, suas competências, suas habilidades e como ela impacta o trabalho, né, dos professores em sala de aula. Esse é apenas o começo, né, da nossa jornada ali para compreender, então, e aplicar de forma eficaz, né, a BNCC na prática educacional, né. Vamos falar, então, um pouquinho da estrutura, né, da BNCC. Em linhas anteriores, ali nós tivemos uma introdução valiosa, né, à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, conhecendo seus princípios, né, e a importância dessa ferramenta educacional. Mas agora vamos aprofundar nosso entendimento sobre a BNCC, explorando sua estrutura, né? Seus componentes, né? E a maneira como ela organiza os conhecimentos, né? E as competências que são essenciais que os alunos adquiram ao longo da educação básica, né? Então, em relação a essa estrutura, né? A BNCC ela é organizada em uma estrutura que facilita a compreensão e aplicação do currículo nacional, né? Então, ela é composta dos seguintes elementos-chave. Esses conceitos são muito importantes, né? O conceito de áreas de conhecimento, então, né? A BNCC, ela divide o conhecimento em áreas específicas, né? Então, no ensino fundamental, essas áreas, elas incluem as linguagens, a matemática, as ciências da natureza e as ciências humanas, né? No ensino médio, as áreas são mais detalhadas aí, né? Abrangendo disciplinas individuais, como física, química, biologia, história, geografia, né? Entre outras, né? O conceito de competências e habilidades, então. Cada área de conhecimento na BNCC, ela é acompanhada de competências gerais e específicas, né? Que os alunos devem desenvolver. Então, as competências gerais, elas são aquelas comuns a todas as áreas, né? E elas visam, então, a formação integral do estudante, né? E as competências específicas, elas são relacionadas às áreas de conhecimento, né? Indicam as habilidades específicas que os alunos devem adquirir em cada disciplina, né? E o último conceito, então, é o de objetivos de aprendizagem, né? Ou seja, dentro de cada competência, a BNCC ela estabelece objetivos de aprendizagem, né? Então, esses objetivos, eles descrevem o que os alunos devem ser capazes
de fazer, né, em termos de conhecimento e habilidades, ao final de cada etapa da educação básica, né? Bom, vamos falar então um pouquinho sobre os componentes curriculares e aprendizagens essenciais, né? Só licença um minutinho. Bom, então, a BNCC, ela define competências curriculares, né, para cada área do conhecimento, né? O que inclui as disciplinas que compõem essa área. Então, por exemplo, na área de ciências humanas, né? Os componentes curriculares ele podem incluir disciplinas como história, geografia, filosofia, né, e sociologia. E dentro de cada componente curricular, então, a BNCC ela estabelece as aprendizagens essenciais, né? Ou seja, essas aprendizagens elas são as competências e habilidades específicas, né, que os alunos eles devem desenvolver em cada disciplina, né? Elas são detalhadas, né, e descritas de forma a orientar, né, os professores na construção dos seus planos de ensino, né? E aí é muito importante dentro da estrutura, a gente falar da questão da interdisciplinaridade, né, na BNCC, né, que é um dos aspectos talvez mais interessantes da BNCC, que é essa ênfase, né, na interdisciplinaridade, né. Isso significa que a BNCC ela encoraja, né, ela encoraja a integração de conhecimentos e a abordagem de temas complexos, né, que transcendem as fronteiras tradicionais das disciplinas, né. Então, por exemplo, um projeto interdisciplinar, ele pode envolver temas que combinem conhecimentos de matemática, ciências e artes, né? E essa interdisciplinaridade, ela é importante porque ela prepara, né, os alunos para enfrentar os desafios do mundo real, ou seja, onde as soluções, elas muitas vezes requerem aplicação de conhecimentos de diversas áreas, né? Então, ela promove uma compreensão mais holística, né? E profunda dos assuntos, né? Incentivando, então, a criatividade, né? E o pensamento crítico, né? Então, assim, dessa forma, né, a gente mergulha na estrutura da BNCC e entendemos, então, como ela organiza o conhecimento, né? As competências e as habilidades essenciais, né, que os alunos eles devem adquirir ao longo, né, da sua educação básica. E a BNCC ela fornece, então, um guia sólido, né, para a construção de currículos escolares, né, e planejamento de aulas também, garantindo, assim, que a educação no Brasil ela seja equitativa, né, e de alta qualidade, né. Então, nós vamos continuar explorando a BNCC, concentrando-nos agora nas competências e habilidades específicas, né, de cada área do conhecimento, bem como, assim, estratégias, né, para implementar efetivamente essas diretrizes em sala de aula, né? Vamos falar então das competências, né, e habilidades na BNCC, porque agora há pouco nós exploramos a estrutura, né? Então entendendo como ela se organiza, né, como ela organiza o conhecimento, a questão das competências, né, das habilidades essenciais para a educação básica, e agora nós vamos aprofundar então o nosso conhecimento sobre competências e habilidades, tá? Que são assim os pilares da BNCC, né? Então, nós vamos aprender o que esses termos significam na prática, né? Como eles se aplicam à educação brasileira e como são estruturados então na BNCC. Bom, na BNCC então, competências e habilidades são termos centrais, né? Então eles se referem às capacidades, né? Que os alunos eles devem desenvolver ao longo da sua educação. Então, aqui vem alguns conceitos-chave que são importantes nós compreendermos, então. Competências, né? O que são competências? Então, competências, elas são capacidades mais amplas, né, e abrangentes que os alunos eles devem adquirir. Elas envolvem, então, a aplicação de conceitos e habilidades em contextos variados, né? As competências gerais da educação básica, elas são comuns a todas as áreas de conhecimento, né? Inclui, por exemplo, a capacidade de resolver problemas, comunicar-se eficazmente, né? E de trabalhar em equipe, né? O outro conceito é o conceito de habilidades.
As habilidades, então, elas são capacidades mais específicas, né, e direcionadas, muitas vezes relacionadas a uma área de conhecimento específica, né, por exemplo, em matemática, né, as habilidades elas podem incluir a capacidade de resolver equações, interpretar gráficos, né, e aplicar conceitos de geometria, né. Ah, vamos, né, com esses dois conceitos, então vamos falar então das competências gerais, né? Também para fixar alguns conceitos aqui. Então a BNCC ela define um conjunto de competências gerais, né, que são essenciais, né, para a formação integral dos alunos. Então essas competências gerais, elas são comuns a todas as áreas do conhecimento. E elas incluem então, vamos lá, conhecimento, né? Ou seja, envolve a busca, né, a construção de conhecimento de forma crítica, reflexiva, autônoma, né? Valorizando a aprendizagem contínua, né, ao longo da vida. O pensamento científico, crítico e criativo, né? Ou seja, ele desenvolve a capacidade de investigar, analisar, criticar, propor soluções, né, inovadoras, né, para problemas complexos, né? O repertório cultural. Então, ele promove o entendimento, né, e a valorização da diversidade cultural, assim como o respeito aos direitos humanos, né? Outro elemento importante é a comunicação, né, ou seja, ela desenvolve a habilidade de se expressar, né, e de compreender diferentes linguagens, né, incluindo a linguagem verbal, escrita, visual, né, e também digital, né. Falando nisso, né, nós temos a cultura digital, né, ou seja, ela capacita os alunos a utilizar as tecnologias de uma forma ética e responsável, né, explorando, então, o seu potencial para aprendizagem e, e para participação cidadã, né. Ah, temos também o trabalho e o projeto de vida, né, ou seja, ajuda os alunos a planejar os seus projetos de vida, né, compreendendo o mundo do trabalho, né, e as suas possibilidades, né. A argumentação, então, a argumentação ela desenvolve a capacidade de argumentar, de defender pontos de vista, né, e participar de debates construtivos, né. O autoconhecimento e o autocuidado, então, que promove o autoconhecimento, o cuidado, né, com a saúde, né, e com o bem-estar emocional, tá? E as competências, então, específicas, né, de área de conhecimento, então, além das competências gerais, tá, ah, além das competências gerais, a BNCC ela define competências específicas, né, para cada área de conhecimento. Por exemplo, na área da ciência da natureza, né, as competências elas podem incluir a capacidade de compreender os processos biológicos, químicos, físicos, né, que regem o mundo natural. Tá? E na área de linguagens, as competências elas podem envolver a análise de textos literários, né, a produção de textos diversos, né. Então, com isso, a gente explora o conceito de competências e habilidades na BNCC, né. Então, resumindo, né, compreendendo como eles são fundamentais, né, para o desenvolvimento dos alunos ao longo da educação básica, e nós vimos também que as competências gerais da educação básica são, né, que são comuns a todas as áreas de conhecimento, e as competências específicas de cada área, né. Então, na sequência, a gente vai continuar essa jornada pela BNCC aqui, nos concentrando em estratégias pedagógicas, né, para desenvolver, então, essas competências e habilidades em sala de aula, e preparando, né, claro, os nossos alunos, então, para os desafios do século XXI. Vamos falar, então, de metodologias, né? Antes a gente se aprofundou, então, na compreensão sobre as competências e habilidades, né, na BNCC. Agora nós vamos mergulhar nas metodologias, tá? As metodologias de ensino, né, que são alinhadas com a BNCC e que podem ser utilizadas, né, para promover o desenvolvimento dessas competências, né, e habilidades nos alunos. Então a gente vai explorar as abordagens pedagógicas, né, que tornam o processo de ensino né, processo de ensino-aprendizagem, né, mais significativo e mais eficaz. Então, em relação às metodologias,
né? A BNCC, ela incentiva a práticas pedagógicas inovadoras, né? Que vão além da mera transmissão de conteúdo, né? Ela valoriza métodos que promovem o protagonismo do aluno, né? Estimula a investigação, desenvolve o pensamento crítico colaborativo, né? E que conectam, então, os conteúdos com a realidade, né? Então, na sequência, a gente vai ver algumas metodologias aí que são alinhadas com a BNCC. A primeira delas é a aprendizagem por projetos, né? Então, nessa abordagem, os alunos eles trabalham em projetos que envolvem a resolução de problemas reais, né? Então, eles exploram tópicos de interesse, definem questões a serem investigadas, pesquisam, colaboram, apresentam resultados, né? Então, essa metodologia, ela promove o desenvolvimento de várias competências, né? Como o pensamento crítico, comunicação, né? E o trabalho em equipe, né? A resolução de problemas, né? Então, a BNCC, ela incentiva também a abordagem de problemas complexos em sala de aula, né? Os alunos, eles são desafiados a identificar problemas, a formular hipóteses, né? Coletar dados, analisar informações, encontrar soluções, né? Isso desenvolve, né, competências como pensamento crítico, a investigação, né, e a tomada, né, de decisões. Educação inclusiva, né? A BNCC, ela destaca a importância, então, de uma educação inclusiva, né? Mas uma educação inclusiva que atenda à necessidade de todos os alunos, incluindo aqueles com deficiência, né? Então, métodos inclusivos, eles envolvem adaptações curriculares, né, a estratégias de apoio, né, e a promoção de ambientes de aprendizagem acolhedores, né? Acolhedores e diversificados, né? A questão da tecnologia na educação, né? Então, a BNCC, ela reconhece o papel da tecnologia como uma ferramenta educacional poderosa, né? Ah, ela incentiva, né, o uso da tecnologia de forma ética, né, e pedagogicamente relevante, né, para enriquecer a aprendizagem e promover a cultura digital, né? E o desenvolvimento, então, de estratégias de ensino, né? Porque para implementar com sucesso essas metodologias alinhadas com a BNCC, os professores eles podem desenvolver estratégias de ensino bem específicas, né? Algumas sugestões trazidas pelo documento, então, né? A definição de objetivos claros, né? Então, antes de iniciar uma aula ou um projeto, é fundamental estabelecer objetivos de aprendizagem claros, né? E alinhados, né, com as competências e habilidades da BNCC. Promover a participação ativa, né? Então, um incentivo a que os alunos participem ativamente, né, das atividades, estimulando o diálogo, né, a reflexão, a colaboração, né? Pensar também numa avaliação com caráter formativo, né? Ou seja, utilizar avaliações formativas ao longo do processo para monitorar o progresso dos alunos, né? E ajustar a instrução conforme, né, necessário, né? A contextualização, né? Ou seja, a conexão dos conteúdos ao contexto dos alunos, né? Tornando assim a aprendizagem mais relevante, né, e mais significativa, né? A diversificação dos recursos, né? Ou seja, a utilizar-se de uma variedade de recursos, né? Como materiais impressos, vídeos, jogos educacionais, recursos online, né? Para atender, né, as diferentes necessidades de aprendizagem dos alunos, né? Porque dessa forma, assim, a gente explorou as metodologias, né? Tá? De ensino alinhados, então, com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, né? Ela não apenas define o que os alunos devem aprender, né, mas também incentiva métodos de ensino que promovem competências e habilidades que são essenciais, então, para o século XXI, né? Logo mais, então, a gente continua a nossa jornada pela BNCC, nos concentrando, então, na avaliação, né, e no acompanhamento do progresso dos alunos, né, assim como também a implementação prática, né, dessas metodologias
inovadoras na sala de aula, né? Vamos então para essa nossa última temática dessa primeira aula, né? Que é então a questão da avaliação, tá? Recentemente, então, a gente explorou a estrutura da BNCC, né? As competências e habilidades, as metodologias de ensino, né, alinhadas com esse importante documento. E a partir de agora, então, nós vamos abordar um tema essencial também, que é a avaliação, né? Como ela é trazida dentro da BNCC. Então, entender como avaliar o progresso dos alunos, né, e de maneira alinhada com a BNCC é fundamental, né, para garantir a qualidade da educação e o desenvolvimento, né, das competências e habilidades previstas, né. Então, qual que é a importância da avaliação na BNCC, né? A, a avaliação, ela desempenha um papel fundamental no documento, né, pois ela permite verificar, né, se os alunos estão desenvolvendo, né, as competências e habilidades esperadas, né, ao longo, né, claro, da sua trajetória escolar. Então, existem dois tipos principais de avaliação na BNCC. A avaliação formativa, né, ou seja, essa forma de avaliação ela ocorre durante o processo de ensino-aprendizagem, né, e ela tem como objetivo, então, fornecer um feedback contínuo, né, para alunos e professores. Ela permite identificar as áreas, né, em que os alunos estão tendo sucesso e aquelas que requerem mais atenção, né. A avaliação formativa, ela também ajuda os professores a adaptarem as suas estratégias de ensino de acordo com as necessidades dos alunos, né. E a segunda forma, né, é a avaliação somativa, né, ou seja, essa forma de avaliação ela ocorre no final de uma unidade, né, trimestre, o ano letivo, né, e tem como objetivo verificar o que os alunos aprenderam. Então, a avaliação sumativa, ela é mais formal, né, e ela frequentemente envolve notas, né, notas, provas, enfim, diversos instrumentos. Então, mesmo a avaliação sumativa, ela também tem que estar alinhada com os objetivos da BNCC, né, pois ela vai medindo as competências, né, e as habilidades previstas, né. E os critérios de avaliação, então, né, para realizar avaliações alinhadas com a BNCC, é importante, né, que se desenvolvam critérios de avaliação claros e transparentes, né? Porque os critérios de avaliação eles indicam o que se espera que os alunos demonstrem para atender os objetivos de aprendizagem, né? Então aqui nós vamos elencar aqui algumas diretrizes para o desenvolvimento de critérios de avaliação conforme, né, a BNCC, né? Então seja específico, né? Ou seja, os critérios de avaliação eles devem ser específicos e mensuráveis. Eles devem descrever claramente, né, o que os alunos devem ser capazes de fazer ou demonstrar, né? Esteja alinhado, né, com as competências, né? Ou seja, os critérios eles devem refletir as competências e habilidades da BNCC que estão sendo avaliados, né? Ser justo ser justo e imparcial, né? Corrigindo aqui o slide, imparcial, né? Ou seja, os critérios de avaliação eles devem ser justos para todos os alunos e evitar qualquer forma, né, de preconceito ou discriminação, né. A comunicação dos critérios, né, ou seja, os critérios de avaliação, eles devem ser comunicados aos alunos com antecedência, né, para que eles saibam o que está sendo avaliado e também como serão avaliados, né. Bom, partindo da avaliação, então, como é que a gente faz o acompanhamento contínuo, né, do processo dos alunos conforme o nosso documento norteador aqui, né? Então, na BNCC, a avaliação ela não deve ser um evento isolado, né? Então, em vez disso, ela deve ser parte de um processo contínuo, né, de acompanhamento do progresso dos alunos, né? Isso significa que os professores eles devem regularmente monitorar o desempenho dos alunos, né? Ou seja, fazer ajustes no ensino conforme necessário, né? E oferecer oportunidade também para que os alunos melhorem, né? Esse acompanhamento contínuo, ele ajuda a identificar
intervenções necessárias, né, para apoiar o aprendizado dos alunos e assegurar também que eles alcancem os objetivos, então, da BNCC, né. Com isso, então, a gente ah, pode compreender do documento que a avaliação ela desempenha um papel crucial na implementação eficaz da BNCC, né. Ela permite que os professores, né, e as escolas elas monitorem o progresso dos alunos em relação às competências e às habilidades da BNCC. E através da avaliação formativa, né, e somativa, é possível adaptar o ensino para atender às necessidades dos alunos, né, e garantir que eles se desenvolvam de acordo com as diretrizes da BNCC. Então, logo mais, né, nós vamos continuar explorando a BNCC, focando então na implementação prática dessas estratégias de avaliação, né, alinhadas então com o currículo nacional, né. Nós trataremos de temáticas, né, a partir da implementação da BNCC e vamos abordar então na próxima aula até a questão da evolução e o futuro da educação brasileira conforme esse documento, ok? Bom, gente, muito obrigado por nos acompanharem até aqui, né? Ah, e anexo a essa aula aqui, nós deixamos também um material em PDF, uma apostila, né? Com material impresso, que vocês podem imprimir, né? Enfim, formato PDF, para acompanhar as aulas, né? E para servir, então, também como um documento ali para ajudar a orientar os estudos, né? Lembrando também sempre assim, né, que quanto estratégia de estudos, aqui nós temos as videoaulas, nós temos o PDF, né, os slides também estão disponíveis, né, mas é fundamental que você faça a leitura do documento na íntegra, né. Ali no PDF, logo no início, eu deixei lá o link para que vocês acessem direto a BNCC. É importante fazer a leitura, é um documento extenso, né, são praticamente, são 600 e poucas páginas, né, claro, contemplando aí a parte dos conhecimentos específicos, né? Mas é importante pelo menos a parte geral, né? Fazer uma leitura, né? E acompanhar pelas aulas, né? Pelo material em PDF, então, né? Ah, o nosso contato, né? Ele pode ser feito através das redes sociais que aparecem ali embaixo, então, do slide, né? O meu Instagram, @DanielFaquin, e da Mestres Concurseiros, né? Que é o oficial, @mestres.concurseiros, né? Espero que estejam gostando, né? Espero que estejamos atendendo os seus anseios, que possamos lhe ajudar nesse processo, né, de aprovação no concurso. E, na sequência, então, a gente segue com a aula de número 2. Tá? Um forte abraço, então, e até mais.